Olá! Estamos chegando por aqui, mais uma quinta-feira de tarde. Hoje, essa quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O que aconteceu aqui hoje, Michele? Acabou a luz. Acabou a luz, né? É. Ou então hoje a gente vai estar aqui com vocês somente pelo Instagram, que a gente está sem luz em casa, então estamos juntas aqui. Mas tem mais uma coisa hoje, Michele. Do calor? Do feriadão. Pois é, a gente tá nesse lockdown, né, nesse feriado, e hoje a gente tá em casa. A gente não tá no consultório, então a gente tá aqui em casa, então não sei se vocês sentem alguma diferença no cenário, mas a gente tá abrindo o jogo para vocês, que a gente tá aqui na minha casa, né? Se vocês ouvirem algum barulho, pode ficar tranquilo que são as nossas crianças fazendo barulho, né? É a vida como ela é. É a vida como ela é. Então é isso, né? Dalila e eu, a gente não tem nem visto os nossos pais, né? Mas ela e eu, a gente não tem como não estar junta, né? São muitos projetos, são muitos trabalhos e a gente firmou, né, amiga? Esse propósito aí, né? Exatamente. E aí a gente aproveitou que hoje é um feriadão lockdown e estamos juntas para produzir muitas coisas para vocês e para a gente estar conversando um pouquinho sobre esse assunto de hoje, que é um assunto tão importante. Muito, né? E que muitas vezes é difícil de ser falado, né? Sobre o assunto. A gente fez a pesquisa lá no Instagram e foi bem legal. Achei que as respostas foram bem legais, assim, o pessoal saber, né? Mais de 60% das pessoas responderam pra gente que sabem que nem todo mundo consegue ter uma vida sexual legal, né? É bacana. Então, assim, é legal isso e começa a se falar o porquê, né? Então é importante isso. Outra coisa bem legal é que a grande maioria das pessoas votou que a dor é um dos principais causadores ali de dificuldade na hora da relação sexual, né? Então, isso é bem interessante, né? Sim, muito legal. Então, assim, vamos ao tema. Qual o nome, o título da nossa live de hoje, gente? Não consigo ter penetração com meu marido, né? Esse é o título da live. É, com meu marido, ou então com meu companheiro, com meu parceiro, né? Com meu namorado, enfim. É bem verdade que algumas mulheres só percebem, né? Que não conseguem ter a penetração após o casamento, né? Que tem muitas mulheres que escolhem esperar o casamento para começar a sua vida sexual, para começar o sexo com penetração, também tem, né? E é isso aí, né, Dali? E aí, assim, a ideia de hoje é a gente discutir um pouquinho o que essa frase acontece e pode impactar na vida do casal, né? Na vida sexual, né? Do casal. E acho que a primeira coisa importante da gente estar conversando um pouquinho é essa afirmação. Não consigo. Quando a gente afirma que a gente não consegue alguma coisa, a gente está reconhecendo a dificuldade, a fraqueza ou a limitação em alguma coisa. E nesse caso, de ter um momento de penetração com o companheiro. Então esse reconhecimento é muito importante, não é? É muito importante e também é muito sofrido, né? É muito sofrido porque nós mulheres, a gente nunca está preparada, né? A gente nunca está preparada para ter alguma questão, para ter pedras no meio do caminho, né? E muitas mulheres falam pra gente que, poxa, mas eu super tenho desejo, eu sempre tive vontade, e aí quando chegou lá eu não consegui, né, Dalila? Então é muito sofrido também, né? Frustrante, é bem sofrido. Por isso que a gente aqui não se cansa de falar isso, né? Que toda dor tem tratamento, porque tem outras dores também íntimas associadas, né? Então a gente não se cansa de falar isso, justamente para levar a esperança, né? Para a mulherada que sim, é possível ficar curada, é possível tudo isso, usufruir, né? Essa saúde sexual.
E aí, gente, acho que a primeira coisa que vem na cabeça de toda mulher quando consegue afirmar essa frase é o porquê. Por que eu não consigo? E aí a gente gostaria de tentar ajudar vocês um pouquinho a desvendar esse mistério, a responder essa pergunta. Às vezes ela não tem resposta, a gente vai chegar lá. Mas por que não consigo, né? A primeira coisa que a gente tem que identificar é o que você sente. Você não consegue porque dói. Não consegue porque arde. Não consegue porque isso te gera medo. Não consegue porque isso te traz uma lembrança. Ou é um pouco de tudo misturado? Sim. Então acho que isso é a primeira coisa, a gente tentar responder pra gente mesmo por que eu não consigo, o que eu sinto quando eu tento. Sim, muitas mulheres falam isso, né? Que, gente, mas assim, eu tava super querendo, eu desejo muito esse homem, né? Eu quero muito, só que simplesmente não entra, não vai, né? E isso é uma... Gente, é mais comum do que vocês imaginam, viu? Então vamos lá, tem alguns motivos do porquê não consegue. Então a dor é um dos grandes motivos. E quando a gente fala dor, não é somente a dor na região ali da vagina, né? Às vezes existem algumas mulheres, né, que sentem uma dor pélvica de uma forma geral. O que é isso, uma dor pélvica de forma geral? Onde que pode doer? Pode doer ali embaixo da barriga, naquela região que a gente sente cólica de vez em quando. Pode doer lá atrás nas costas, parece que é uma dor na coluna lombar, uma dor meio no bumbum. Ou simplesmente pode doer bem específico ali na entradinha da vagina. Mas às vezes não é dor, às vezes é ardência. Né? Aquela uma sensação que parece que está queimando, né? Parece que está assado. Então é uma ardência isso, desconfortos, né? Existem muitos desconfortos nessa hora também. E até outras dores, né? Tem mulheres que sofrem de dores crônicas generalizadas, né? De outras partes do corpo, que também gera um tensionamento generalizado, que isso também pode acabar contribuindo também, né, para essa situação, né? E é isso. Pois é, então diversas dores pode né, ser a causa dessa dificuldade. Mas existem as doenças também. Sim. Algumas doenças podem gerar uma dificuldade e uma dor. Então a gente já comentou um pouquinho sobre a endometriose, que pode gerar uma dor no momento da penetração, que pode gerar uma cólica muito forte, uma cólica muito incapacitante. Outras coisas, como por exemplo, doenças oncológicas, se tem algum tipo de câncer ali naquela região e foi necessário fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, isso pode acontecer também, de gerar dor. Então, a gente precisa entender se existe alguma doença associada ou se essa dor vem simplesmente porque ela está ali e a gente quer descobrir o porquê. Então, dor é uma causa, doença é a outra causa. O que mais que a gente tem, Michele? Medo e ansiedade, né? Muitas mulheres têm medo de sentir dor, ou então a primeira experiência, né? Isso depende de mulher, mas assim, tenta a primeira, não consegue, dói, e aí ela tenta de novo, e vai cada vez aumentando essa ansiedade por querer muito ter essa penetração, né? E isso vai gerando o medo de não conseguir, vai gerando o medo da penetração, ela vai ficando mais ansiosa. Existem casos, né, Dalila, que tem até as fobias, né? A mulher entra num estado de quase pânico de ser penetrada. Ser penetrada, inclusive, não só pelo parceiro, né? Mas ser penetrada pelo Papa Nicolau, pelos exames ginecológicos, pelo absorvente interno, enfim.
Então é possível gerar esse tipo de questão também, né? Então medo e ansiedade paralisa, e medo e ansiedade são potencializadores para piorar a dor. Então acaba que a gente entra num grande ciclo, né? Porque o medo, né? O que acontece? Eu não sei se vocês já tiveram medo de alguma coisa, mas eu já tive alguns medos, né? O medo a gente fica meio que tensionada, né? Então, na região íntima acontece esse tensionamento também. Então, as mulheres com essa dificuldade de penetração acabam ficando mais ansiosas, com medo, e esse medo e a ansiedade faz com que aumente o espasmo, a rigidez daquele músculo, né? Aumentando sim a sua dor. E isso vira um grande ciclo, né? E aí existe a fisioterapia para quebrar esse grande ciclo, né, Dalila? Junto com esse medo e ansiedade, acho que é importante a gente falar de lembranças, de experiências passadas, né? É muito comum mulheres terem tido momentos ruins durante o ato sexual, envolvendo o momento de penetração que gerou dor, seja porque o parceiro não era um cara muito legal, ou seja algum tipo de abuso que pode ter acontecido na infância ou perdurado na adolescência, na juventude. Então as lembranças, elas também alimentam esse medo, também alimentam essa ansiedade, que vai alimentar uma contração excessiva da musculatura, podendo assim gerar dor. Então a gente tem diversas causas, né? Que podem gerar dor e que podem ajudar você a responder o porquê você não consegue ter uma penetração. Minha amiga, eu acabei lembrando aqui que eu sempre converso com as meninas, é o seguinte: a mulher, quando não consegue penetrar, né, quando tem muita dor, acaba que todo episódio de penetração ela vê como uma ameaça, né? Ela fica naquele estado de tensão, né? E essa ameaça, né, Dalila, ela pode ser por N motivos, né? Pela penetração em si. Às vezes são questões até inconscientes, que aí a gente deixa para a galera da saúde mental trabalhar, né? Ela pode ver aquela ameaça como os não podes que ela ouviu, que também são algumas crenças e tal, algumas repressões, alguns abusos, não só abuso físico, né, mas algumas comportamentos abusivos, né? E isso envolvendo essa questão da sexualidade. A gente sempre fala aqui também que durante a infância, observar adultos tendo relação sexual ou desde crianças acessar conteúdos inadequados, isso pode gerar sim problemas e transtornos sexuais no futuro. E enfim, é importante a gente abrir o leque, né, e falar sobre essas coisas. A pornografia também é uma fonte, não? Que pode gerar dor? A pornografia, a gente poderia até fazer uma live sobre isso, né, minha amiga? Porque nós temos filhos, né? Nós temos crianças que estão aí com o celular na mão, né? E com acesso à internet, com o mundo na mão, né? E a gente não pode descuidar desse cuidado, porque um conteúdo inadequado numa hora errada é capaz de gerar realmente um processo muito danoso, né? Então isso é uma forma da gente abusar dos nossos filhos, né? Porque a gente precisa cuidar do que eles estão vendo, né? Porque eles são incapazes, eles são imaturos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, mesmo. E aí, gente, muitas vezes não é incomum encontrarmos mulheres que não sabem, não conseguem identificar o porquê da sua dor. Elas sentem dor, sentem um desconforto ou uma dificuldade no momento da relação, mesmo estando muito afim de estar naquela relação, mesmo tendo excitação, mesmo tendo desejo, mesmo seu marido, seu companheiro sendo um cara muito legal, amoroso, acontece. Sim. Desconforto, né? Sim. E aí fica, mas por quê, gente? Mas por quê? Então é muito maior. O que a gente quer falar para vocês? É muito maior do que somente a gente olhar
para essa região da pelve, do que somente a gente olhar para essa região da vulva e da vagina. A gente realmente precisa olhar você, mulher, como um todo. Precisamos abordar questões como, por exemplo, como está o seu sono, como está a sua alimentação, como estão as suas emoções. Sim. Há ou não prática de atividade física? Parece doido, não parece? Parece. Só que, gente, a gente não pode esquecer, é tudo ligado, gente, tudo ligado. Sim. E o nosso cérebro, ele é o chefão, é ele que comanda tudo. Então a gente precisa ajudar o nosso cérebro a entender todos os estímulos que estão chegando. Então, se o nosso cérebro entende um toque na pele como uma ameaça, o que ele vai fazer? Ele vai alimentar aquele ciclo do medo, o ciclo da ansiedade e vai contrair a nossa musculatura. Então, o nosso papel junto com você é te ajudar a identificar por que esse cérebro está tão sensível e, ao invés de entender toque como toque, ele entende toque como ameaça de dor. Então a gente tem que ter esse olhar mais amplo, né? E aí vem a história de que o sexo não é somente penetração. Não é. Como já conversamos antes. Mas faz total sentido a gente dar uma pincelada no que a gente fez, um resumo da live que a gente já fez. Se você não assistiu essa live, ela tá no nosso canal do YouTube. Hoje, assim, excepcionalmente estamos somente por aqui, porque estamos sem internet. Mas vai lá, gente, Conhecer com S, Fisioterapia no YouTube, se inscreve no canal que vocês conseguem ver as lives passadas, né? As lives anteriores, enfim, e ter novidades, vão ter várias novidades por lá, né? Então, Michele, dá uma resumida aí na nossa live do sexo não é somente penetração. Pois é, né? O sexo, ele é uma experiência sensacional. Como tudo na nossa vida, o sexo ele deve ser visto como um processo inclusive e principalmente relacional, né? Não apenas o encontro de duas genitálias, né? Encontro de pessoas inteiras, né? Então, assim, eu sempre brinco com as minhas pacientes, né? Que resumir o sexo a brincar de Lego, de brinquedinho de encaixar, torna a brincadeira muito pobre, né? E muitas vezes muito ruim, principalmente para as mulheres, né? Então o sexo, gente, vai muito além da penetração, né? O sexo é o processo que começa com o carinho, que começa com o beijo na boca, né? Para quem se relaciona há pouco tempo com o parceiro, geralmente tem mais um desejo, né? Aquele tesão, aquela coisa. E às vezes o casamento vai ficando mais longo, é muito comum os casais pararem de beijar na boca, é muito comum. E a gente tem que cuidar disso, desse relacionamento como uma plantinha. E ter o beijo na boca, ter o envolvimento, ter o carinho, ter a bendita preliminar, né? Que a gente sempre diz que a gente não gosta desse nome, que preliminar já é sexo, tá bom? E é fundamental para excitação feminina, para resposta sexual feminina. Então, assim, principalmente quando uma mulher tem essa dificuldade na penetração, é muito importante a gente valorizar esse período pré, né, essa preliminar, esse carinho, né, e tirar essa ameaça dela enquanto a gente está em tratamento. Porque para ela vivenciar a experiência sexual, dar prazer, receber prazer, mas sem pensar na ameaça que deixa a vagina dela, né, o assoalho pélvico dela mais contraído. Daí, conforme a gente vai ensinando como essa preliminar é importante, a gente vai trabalhando esse assoalho pélvico, a gente, em poucas sessões, a gente consegue conduzir, né, o casal a esse momento da penetração, né, Danila? Então, gente, é muito importante isso tudo que a Michele está falando, porque a gente escuta, né, e os rapazes falam, mas eu vou ter que parar de fazer sexo com a minha mulher? Por quanto tempo? É uma questão que vem recorrente. E na verdade a gente explica, não, para, vamos lá.
Você vai continuar tendo relação sexual com a sua esposa ou com a sua companheira. Você só não vai ter a penetração, mas todo o resto você pode. E aos pouquinhos a gente vai evoluindo até que juntos, vocês dois, o casal, vão conseguir chegar a esse momento de penetração sem dor, para que o cérebro entenda, opa, é bom, não Exatamente. dói. Então acho que esse é o processo, né? Então tá, então vamos lá, vamos fazer um resumo aqui. A gente já entendeu que a gente precisa colocar nomes às sensações que temos. Então, não consigo ter penetração. O que eu sinto, né? Quais os sintomas ali que eu sinto? É dor, é ardência, é desconforto, é medo, é ansiedade, é uma lembrança que vem na minha mente, Ou são todas as alternativas acima. Ou todas as alternativas acima, porque isso também é possível. Então, a gente precisa colocar nomes e identificar o que pode estar gerando isso. Beleza. Não existe doença? Estamos falando aqui, não tem uma doença a princípio de base, né? Então vamos lá. Não sei responder essas perguntas. Então temos profissionais para poder te ajudar a responder. Nós, os fisioterapeutas, os médicos que entendem de disfunções sexuais, os psicólogos, enfim. Então temos profissionais para te ajudar a encontrar essa resposta para o seu caso. Tudo bem, vamos continuando. Já entendemos que a relação sexual ela pode existir sem a penetração. O que a gente tem que fazer agora, então? É como se fosse um passo a passo. O que a gente tem que fazer agora, que eu já consegui identificar isso tudo? Então, primeira coisa, a gente tem que avaliar, né? E essa avaliação, como a gente estava falando, pode ser feito por um fisioterapeuta pélvico, pode ser feito por um médico ginecologista que entenda de disfunções sexuais, e pode também ser feito por um psicólogo que vai identificar. E é por isso a importância dessa mistura de profissões aí cuidando de você. É verdade, é verdade. A gente sempre costuma dizer que mulher, né, é muita coisa para às vezes a gente cuidar sozinha. E muitas vezes a gente precisa dos 3 profissionais juntos, né? Porque cada um também tem seu papel. É bem verdade que um psicólogo que tem essa expertise de disfunção sexual, só com o discurso da mulher, ela fala, olha, eu acho que vale a pena você procurar um fisioterapeuta para te ajudar. Nós também, quando nós avaliamos, e nós temos alguns critérios para avaliar essa mulher, a gente sabe da importância da mulher procurar imediatamente esses outros profissionais. E, enfim, dá para ser imediatamente, a gente tem como negociar esse tipo de questão, né? É possível identificar o que é mais urgente. Exatamente. E, na verdade, não somos nós que identificamos, somos juntas identificamos, né? Exatamente. Não é um processo de a gente fala e você faz. É um processo de juntas vamos construir e identificar para caminhar junto. É assim que tem que funcionar. A gente sempre... É muito interessante que nessa avaliação a gente mostra para a mulher e ela mesma se identifica, né, Dalila? Exatamente. A gente vai fazendo algumas perguntas, etc. E a mulher, olha que interessante. E aí juntas a gente chega no denominador comum, né? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente precisa fazer essa avaliação. E isso é importante porque você que tem e que sente, né, essa dificuldade ou dor durante a penetração, precisa se mover. Tem que ser um movimento seu. Então quando você vai buscar ajuda, isso significa estou olhando para mim. Estou cuidando de mim. Estou me permitindo parar um tempo para olhar para mim. Para a minha parte física, para a minha parte emocional. Então, é importante a avaliação. Depois dessa avaliação, a aceitação. É verdade. Essa aceitação, ela é às vezes difícil, porque eu vou falar de um grupo de mulheres que escolhem, por exemplo, casar depois, né? Que escolhem ter relação depois do casamento. Muitas delas esperam, não, já que eu escolhi obedecer, né, eu vou ter uma vida prazerosa, já que eu estou fazendo as coisas de acordo com
o meu Deus, a escritura e etc e tal, né? E isso gera uma frustração muito grande. Muito grande. Então, assim, muitas vezes essa aceitação, ela é complicada. Enfim, ela acontece e a mulher vai para frente e a gente tem os resultados, mas é importante a gente construir essas coisas, né? Aceitar que a coisa também não é só dela, é aceitar que a gente precisa convidar o marido para estar junto, porque o sexo ele é relacional, né? Aceitar que a culpa não é só dela, não, quer dizer, ela não tem culpa, né? Ela não tem a responsabilidade disso. Então, assim, essa aceitação é o primeiro passo, porque muitas vezes a gente aceita que a gente está com gripe, que a gente está com alguma coisa, mas tudo que é relacionado ao sexo, à nossa sexualidade, à nossa vagina, a gente, por que comigo, né? Mas por que comigo? Olha, eu fui uma pessoinha, andei com a vida certinho o tempo inteiro. Ou ao contrário também, poxa, mas por que está acontecendo? Enfim, existem muitos porquês, né? E entender que isso, não, é como a minha avó sempre fala, essas coisas dão em gente, né? Então, gente, independentemente da religião, da classe social, da cor, enfim, da idade, é possível de acontecer, né? Então é muito importante aceitar, entender que a mulher não tem culpa de nada, né? Mas tem a responsabilidade de buscar o tratamento juntamente com o seu parceiro, né, Dalila? Exatamente. Então a gente aceita, a gente faz uma avaliação e é necessário você entender o que está acontecendo, qual o processo. Então entender sobre dor é algo muito importante. Como se processa isso no cérebro, o que pode estar ameaçando, o que o seu cérebro está entendendo como uma ameaça. Então é muito importante a gente entender sobre dor. Oi, Márcia querida! Então o entender faz diferença. A gente não está mais naquele modelo onde a mulher chega, senta, coloca a sua queixa e a gente fala, faça isso, aquilo. Isso já não dá mais esse modelo, né? Que a gente chamava de um modelo biomédico. Verdade. Hoje a gente trabalha num modelo onde chamamos de um modelo biopsicossocial. Se tem o bio, o psicossocial, tem a parte física, tem a parte emocional e tem a parte social, espiritual, tudo junto. Então hoje a mulher senta, ela coloca as suas demandas, a gente tenta entender, responde o que entendemos e juntas a gente vai construindo. Então é muito importante a gente explicar para essa mulher o que é a dor, como ela se processa, quais são as ameaças, o que pode estar ajudando a piorar essa dor e o que pode estar ajudando a melhorar essa dor. Uma vez esse entendimento, tudo começa a ficar mais claro. Sem dúvida. Tudo começa a ficar mais claro, né? Mas não é somente sobre dor que a gente precisa entender. Não. Precisamos entender também sobre sexo. Isso. E sobre sexo, né, gente? Falar sobre sexo ainda hoje é um tabu muito grande, né? A gente nunca consegue obter verdades, né, sobre o sexo. Geralmente, nós não conversamos com os nossos parentes. Na escola, né, a gente só aprende o que não pode, a gente só aprende cuidado com as DSTs e cuidado com o planejamento familiar. Não vai ficar grávida na adolescência, menina, né? Nas comunidades religiosas a gente também tem essa dificuldade de conversar sobre sexo de uma forma saudável, né? Então também é muito difícil. Aí acaba que ficam muitas dúvidas, as pessoas se sentem muito sozinhas. E às vezes vai tentar conversar com uma amiga, ou vai tentar colocar no Google, ou vai tentar acessar a pornografia e acaba obtendo informações extremamente distorcidas e inadequadas, né, para a construção dessa questão do sexo, da sua própria sexualidade. Então a gente observa lá no consultório que muita coisa já melhora, muita coisa, né, Dalila? Quando a gente proporciona a esse casal, a essa mulher, a esse casal,
um processo de educação sexual. Isso já faz diferença. Eu tenho histórias no consultório assim que são sensacionais. Mulheres com dor, mulheres com anorgasmia, que nunca tiveram orgasmo, que às vezes basta a gente conversar, que a coisa já parece que, sabe assim, vira a chave, que a coisa já vai. Então, assim, educação sexual, conversar sobre sexo, botar o sexo no lugar certo, conversar sobre resposta sexual, como é que o seu corpo funciona de verdade, né, nessa hora do sexo. Isso faz muita diferença, né? É o que a gente sempre fala, gente, a informação baseada, né, não qualquer tipo de informação, mas uma informação que vem de fonte confiável, o seu conhecimento, a sua análise, gente, isso é libertador, isso é libertador. Então, a nossa proposta é ajudar nessas descobertas que são complicadas mesmo, né? Então, essa é a ideia. Então, beleza, então a gente já entendeu sobre a dor, já entendemos sobre a parte sexual, precisamos entender sobre as crenças, sobre as suas crenças e sobre as suas experiências, porque isso conta muito, gente, muito. Aquelas mulheres que foram criadas em igrejas evangélicas e que têm uma doutrina muito mais tradicional, talvez seja esse o nome, pode ter crescido sim, ouvindo que sexo é pecado, que a gente não pode ter prazer, que prazer é do diabo, essas coisas, sabe? E a gente já sabe que, assim, o Criador de todas as coisas criou um órgãozinho ali, sabe, bonitinho, que só tem uma única função sexual, que é gerar prazer na mulher. Então, como isso poderia ser considerado algo que não fosse de Deus, né? Então, a gente está brincando com isso, mas a gente escuta diversas crenças que foram colocadas dentro da vida das mulheres, né? E é importante a gente conversar sobre isso, a gente entender o que é falado sobre isso, né? E claro, sempre respeitando a sua experiência, a sua história e a sua crença. A gente só precisa, como a Michelle sempre diz, colocar nome nas coisas e colocar cada coisinha no seu devido lugar, para ficar mais claro esse entendimento, né? Sem dúvida. Para a gente é muito confortável falar sobre essas questões, dessas crenças limitantes, e a gente consegue conversar com alguma propriedade sobre isso, né? Porque a gente já teve a oportunidade, inclusive, de ler a Bíblia, de ler as Escrituras, né? Então a gente consegue, inclusive, ajudar a mulherada a reconstruir esse saber, né? Eu costumo brincar não, eu falo a verdade, né? Não é que eu tenho esse jeito assim, que eu acredito que um dos grandes problemas nessas questões da religiosidade, né, é a gente não trabalhar na adolescência, né, desde a infância na realidade, adolescência, na juventude, sobre a questão da construção da sexualidade nas comunidades religiosas. Porque deixar para falar sobre sexo, sobre sexualidade, só depois com que os casais já estão casados, a formação dessa sexualidade ela já passou. Então, quando a gente, na fase de construção, né, se o próprio Criador criou a gente com a sexualidade, basta só colocar cada coisa no seu lugar. E é um paralelo que eu sempre faço, é que a gente é capaz de conversar sobre não matar, sobre não roubar, a gente é capaz de conversar sobre roubo, sobre homicídio, sem matar e sem roubar. A gente tem que aprender a conversar sobre sexo, sobre sexualidade, sem achar que está pecando também, né? Então, essas questões elas são muito delicadas, mas a gente se sente um pouco à vontade para poder conversar sobre isso, né? E você imagina, a mulher tem um sofrimento físico, um sofrimento emocional, porque ela se sente frustrada, se sente às vezes menos mulher, tudo aquilo que a gente já conversou nas outras lives, né? E ela, inclusive, ela se sente decepcionada espiritualmente, né, Dalila? Com certeza. Porque eu escolhi esperar e me frustrei, e não consegui. Poxa, eu fiz tudo certo, mas eu não consegui. Ou então,
poxa, eu não esperei até o casamento, então isso deve ser um castigo. Então, são crenças que vão limitando até a progressão, né, da coisa. E vão alimentando aquela ameaça do cérebro. Né? Porque, como a gente também já conversou, um pensamento gera um comportamento. E esse comportamento tem respostas no nosso corpo. Né? Exatamente. Então, eu estou lembrando aqui... Não uma só carne também. Ah, é verdade. Tem essa também. A gente ainda não conseguiu virar uma só carne porque ela não teve a penetração. Gente, olha que duro isso, né? A pessoa está casada, foi lá, falou no altar, no padre, no pastor, sei lá quem, e não é uma só carne porque não teve penetração. Que sofrimento, cara! É, né? E todo o resto, gente? Meu Deus, é o coração, né, Dalila? Não É tem o objetivo, dúvida. meu filho, vamos pra frente. Esse é o objetivo. Loucura. E essa disfunção a gente trata. É mole. E resolve. Então, né, não precisa de ter um sofrimento a mais por causa disso, né? Outra coisa muito comum que a gente escuta e que vale a pena a gente falar é: relaxa aí que você tá estressada. Gente, quando chega a mulher no nosso consultório e fala: porque eu fui no médico tal, no fulano de tal, no ciclano de tal, porque meus amigos, viram pra mim e falam: você tá muito estressada, toma uma taça de vinho que vai resolver. Ai, a gente faz... né? E aí o que acontece? A pessoa se sente ainda mais culpada, porque ela tomou a bendita taça de vinho e não resolveu. É verdade. Mas às vezes não é só isso. É o também... vamos esperar mais um pouquinho aqui, vamos tentar mais um pouquinho ali, e vai jogando, vai tampando o sol com a peneira, sabe? Não deu certo hoje, vai dar certo amanhã, não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. E aí acontece, como mulheres que chegam no nosso consultório, que tem aí, eu vou contar um caso pra vocês de uma semana atrás. Chegou um casal lindo no meu consultório, um casal assim, que tá casado há 10 anos, e que hoje ela sabe que tem uma endometriose, está tratando essa endometriose, mas gente, 10 anos casada, ela sofre com dor na penetração há 10 anos. Então, o que eles fizeram? Ao invés deles tentarem descobrir o porquê, o que eu sinto, como a gente faz, eles resolveram, sabe como? Não tem problema. A gente tem relação sexual sem penetração. Eu até acho que foi uma solução, de imediato é uma solução super boa. Não tem problema. A gente vai continuar se relacionando, continuar tendo intimidade, continuar estando junto e não teremos a penetração. Maravilha. Mas isso, gente, foram 10 anos. E aí eles tiveram uma penetração uma única vez. E não preciso nem dizer, né? Como é que você acha que foi, Michele? Ruim. Horrível para ela e horrível para ele, que começou a se sentir culpado, pensando que eu machuquei a minha esposa, e aí o desejo dele vai lá para baixo, o desejo dela vai lá para baixo, e vira só um compromisso de estar junto ali, num momento de intimidade sexual. Então, gente, não precisa esperar 10 anos de casada, 15 anos de casada, 20 anos de casada para buscar ajuda. Se você tem um desconforto, uma dor na hora da penetração, busque ajuda agora, porque isso tem solução. A gente tem que parar de sofrer com o que a gente pode resolver, né? Exatamente, é resolvível, né? É resolvível. Porque o que é muito comum é as pessoas desistirem. Primeiro que já tem essa questão que não é todo médico que entende disso, né? São pessoas que passam, né, por diversos profissionais. A gente pega mulheres que já estão aí rodando, procurando a resposta para isso há muito tempo. Então, assim, a gente sempre fala, dor não é normal, né? Sentir dor é um sinal que algo está errado, né? Não conseguir ter penetração é um sinal. Então, assim, todo mundo é capaz de ter penetração. Então, as mulheres, elas ficam rodando muito tempo para isso. E é muito comum as mulheres desistirem. Eu tenho uma paciente no consultório que ela me contou, né, que o sexo sempre foi doloroso, mas não era impossível.
era doloroso. Ela teve um filho e tudo mais. Só que ela teve um câncer de mama. E aí, depois do câncer de mama, por conta, ela foi... o câncer de mama faz com que a mulher tire os hormônios, né? Ou seja, ela depois do câncer de mama, ela ficou, além da mudança da autoimagem, aquela coisa toda, a vagina ela fica muito seca. Então, aquela vagina que já era dolorida, depois sem os hormônios, né? Nessa menopausa induzida, ficou insuportável. Ela passou 15 anos da vida dela sem ter relação com o marido, né? E aí, depois de muito fisioterapia, né, ela conseguiu voltar a se relacionar com o marido. Os dois estavam vivendo em casa como amigos, nem outro tipo de relação eles tinham, né? Então, gente, muito importante isso, né? E acho que depois que a gente falou tudo isso, né, que a gente está aqui conversando e mostrando que a dor ou o desconforto na penetração não é só a vagina, fica muito mais fácil a gente tratar. Como é que a gente trata, então, essas dores, esses desconfortos, né? Passou lá em cima, lembra? A gente aceita, a gente faz uma baita avaliação, onde a gente ajuda a mulher a identificar outros fatores que estão servindo de ameaça para o nosso cérebro. Depois disso, a gente ajuda essa mulher a entender sobre dor, sobre sexo, a quebrar alguns mitos e algumas crenças que servem como ameaça. E aí a gente começa um tratamento prático. E esse tratamento prático na fisioterapia, ele é realmente prático, não é? Realmente. Tem a parte da aula que a gente dá, né? Que passa na educação, né? Que a gente vai ensinando tudo. Quando chega na hora física, da gente colocar a mão na massa, normalmente essas mulheres apresentam uma musculatura mais tensa do que ela deveria estar. E não só uma musculatura da vagina, né? Não somente essa regiãozinha aqui, né? Como a Michele mostrou, a musculatura fica mais tensa. Tensiona tudo aqui, ó. Tensiona tudo aqui. Tudo aqui fica mais sensível, mas não é somente aqui. Muitas mulheres que já sentem essa dor, o desconforto por muito tempo, tem a parte do bumbum mais tensionada, tem a parte do abdômen mais tensionada, até a perna virilha, pode estar, a virilha, o pescoço, gente. Então assim, não é só ali. Então a fisioterapia tem diversos recursos para ajudar a diminuir essa dor física ali naquele momento. E a gente conta com a ajuda dos profissionais, amigos e parceiros. Sem dúvida. Então a gente tem que ter uma psicóloga para ajudar nessa emoção, né, que fica na ansiedade, no medo, em experiências que talvez é necessário botar para fora. Importante, dependendo da causa ali, se a gente tem uma doença de base, é importante a gente ter um médico tratando essa doença de base, enquanto a gente está tratando os sintomas dessa doença, né? E a parte social vem da educação. Precisamos estar sempre conversando e aprendendo. Então, assim, de uma forma geral, quando a gente entende o porquê, como se sente, fica muito mais simples de ser tratado e de trazer esse casal para junto da gente, né? É verdade, minha amiga. Então, assim, pessoas, se vocês sentem isso, primeiro que se vocês sentem algum desconforto na hora da relação sexual, se vocês não conseguem ter penetração, ou se vocês têm algum conhecido, né, uma conhecida que está sofrendo por isso, fala que tem jeito, que tem tratamento, né? Não deixem as pessoas desistirem da sua vida sexual, né? A Dalila e eu, a gente estava falando hoje mais cedo que saúde sexual faz parte da saúde integral, né? Então, assim, a gente não tem que abandonar isso, porque é uma coisa simples de tratar. Às vezes a gente fala aqui, parece que é complexo, mas é porque a gente é professora, a gente tem a mania às vezes de falar demais, né, Danilo? Mas o negócio não é complicado, não, é simples. É só colocar cada coisa no seu lugar, relaxar esse assoalho pélvico, conduzir, como a Dalila falou, que dá tudo certo, né, minha amiga? Ou a Rita, parem de sofrer. Sim,
toda dor tem tratamento. A Rita, um pouco antes, ela perguntou pra gente sobre a respiração diafragmática, né? Rita, qualquer tipo de respiração acalma, desacelera o nosso cérebro, né? E o cérebro de mulheres ou de pessoas que sentem dor por muito tempo, ele está muito excitado. Então a respiração ela é muito importante. Tem que ser a diafragmática? Não necessariamente, mas a respiração acalma o cérebro, diminui a ansiedade, consequentemente diminui o medo, consequentemente diminui essa tensão da musculatura. Então sim, a respiração é um ótimo recurso. A gente super aconselha as nossas pacientes antes de dormir fazer uma respiração para poder dar uma baixada na bola, dar uma diminuída aí nesse sistema nervoso que está muito nervoso, para poder relaxar e ter uma noite de sono tranquila, porque a gente sabe que o sono ele interfere bastante, né? Nessa modulação da dor. É verdade. Não sei quem tem mais perguntas aí para fazer, mas hoje o tema da nossa live era esse, não consigo ter penetração, né? A gente tem aí o vaginismo, que a gente já falou na outra live, né? Como não consigo, a impossibilidade da penetração, geralmente é pelo vaginismo, às vezes, né, Dalila, associado até outras condições de doença, como a Dalila falou lá em cima. Então, assim, gente, é fácil de tratar, é muito fácil, é muito simples. E pra gente é muito gostoso de tratar. A gente sempre costuma dizer que a gente adora passar por esse processo de ressignificar o sexo e a sua sexualidade junto com vocês. É muito legal, é muito bonito, é muito prazeroso pra gente também ver esse antes e esse depois, né? É muito legal, né, Dai? Então, gente, acho que é isso. A gente queria deixar essa mensagem pra vocês, dizer que não sofra sozinha, peça ajuda. Você tem diversos profissionais para te ajudar aí a buscar uma solução, a te auxiliar a tirar essa culpa, a te auxiliar a se conhecer um pouco melhor, não só essa parte física, né? É importante a gente colocar isso na cabeça. Você não é somente a sua pelve, você é uma mulher por inteiro. A gente precisa te olhar por inteiro, olhar tudo que envolve você, para que juntas a gente consiga te auxiliar nessa caminhada. Isso aí. Então, é isso, gente. Até quinta. Até quinta que vem. Se vocês quiserem ver as outras lives que nós fizemos, vai lá no YouTube, acessa, que vocês vão conseguir dar uma olhada em tudo, tá bom? Beijo grande pra vocês, gente. Beijo.